Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher na área de novo, aqui para nossa leitura da Palavra de Deus. Que bom que você está aí. Quero reenfatizar que o propósito pelo qual eu estou fazendo esses momentos de leitura é exatamente obedecendo ao Senhor e compartilhar aquilo que é uma das coisas mais importantes da jornada cristã aqui na Terra, enquanto nós vivemos. Mais importante é o quê? É a leitura da Palavra de Deus. Como isso é importante para você, importante para qualquer pessoa, jovem, adolescente. A gente vê que eles despendem muito tempo nas redes sociais, vendo até coisas interessantes a respeito do Evangelho, a parte gospel que o pessoal fala, né? Mas pouco se faz pela leitura da Palavra. E eu tenho experimentado em ler a Palavra de Deus em voz alta, fazendo com que a mente se concentre muito bem no texto. Então, a partir dessa minha jornada aqui, eu estarei como pastor lendo a Palavra de Deus sempre em voz alta. Independente do momento que eu faço com vocês aqui, minhas outras leituras eu quero fazer todas em voz alta, porque isso tem afiado a minha mente para lembrar algumas coisas da Palavra de Deus e aquilo que nós temos como verdade para nós. Então, gente, como é importante, por isso que eu falo, compartilhe, esteja junto nessa jornada. Isso é muito importante para o crescimento, desenvolvimento e a maturidade cristã. Isso é uma das coisas. E como a gente demonstra isso é quando nós praticamos. E a prática nossa aqui, nessa playlist, nessa jornada, é a leitura da palavra. Então, gente, pegue a sua espada, a sua palavra de Deus e vamos para a nossa leitura de dia 144. Muito bem, muito bem. Vamos preparar a nossa palavra. Eu fico feliz porque olha aqui, ó o tanto que já foi. Ó o que ainda falta. É bastante. Agora estamos entrando nas histórias dos reis. Nós estamos finalizando os evangelhos. Logo estaremos entrando exatamente no momento de Atos da igreja e também daí nós estaremos lendo as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Paulo escreveu, João escreveu, Pedro mais para frente, Tiago mais para frente, Judas. E nós queremos ver aquilo que Deus, experimentar aquilo que Deus tem falado e advertido à sua igreja. E uma das coisas é nós levarmos a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz e ela edifica. Pegou a tua Bíblia? Eu não tenho essa Bíblia, então eu reforço. Aqui embaixo nós temos toda a descrição das passagens que eu estou lendo com vocês. Beleza? Hoje é 2 Samuel 4:1 até 6:23 e assim por diante. Pegou a Bíblia, a espada? Bora lá! Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha ao seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e outro Recabe. Eram filhos de Rimon, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Berote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Berotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama o pegou e o fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filho de Rimon, Berotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e feriram na barriga.
Depois, Recabe e Baná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor de Saul e da sua descendência. Porém Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filho de Rimom, o Berotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não o exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços, eles mataram Recabe e Baná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja como somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apresentará o meu povo de Israel. Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: tudo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cegos nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificado ao redor, desde Milo para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros, apedreiros. Esses construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Depois que tinha vindo de Hebrom e nasceram-lhe mais filhos e filhas, são esses os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafi, Elisama, Eliada, Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando souberam disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim,
como as águas romperam barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor e esse lhe respondeu: não os ataques de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pela copa das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gezer. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus na casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, lira, tamborins, pandeiros e cimbalos. Címbalos. Cimbalos é boa. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez o que fosse levado para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Quando os levavam, a arca do Senhor tinha dado 6 passos. Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e puseram no lugar no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante de Deus, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais
desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos quanto às servas de quem você falou. Serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Davi, esse momento, ele quis realmente trazer a arca, porque ele entendeu como era importante, né, a arca do Senhor junto com ele. E é uma jornada interessante se a gente for ver aonde que a arca foi parar. Tanto que ele foi parar também nos filisteus. E esse momento aqui, em Obed-edom, por causa desse evento com Uzá, foi-se descoberto que, na verdade, ele não deveria usar carroças, ela tem que ser levada nos ombros dos sacerdotes. E é por isso que houve essa irreverência da parte de Uzá, porque deveria ter sido compreendido, buscado no Senhor nas Escrituras, aquilo que foi escrito, aquilo que foi repassado. E a gente vai ver nos reis vários momentos em que eles se entregam à perversidade, aí eles fazem o que é mal ao Senhor, e aí sempre tem uma pessoa, outra, que encontra o livro da lei, descobre o quão fora do caminho que eles estão, e eles restauram, né, essa caminhada. Mas isso é para leitura quando nós chegarmos mais para frente. Beleza? João 13, 31, 14, 14. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda que por pouco estou com vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. É interessante que muitas vezes as pessoas deturpam, né? Vocês pedem aquilo que... se vocês pedirem, vocês vão receber. Agora, se vocês não recebem, é porque vocês estão pedindo mal. E a gente tem visto na palavra de Deus que
quando fala-se pedir em nome do Senhor, é pedir aquilo que Deus depositou no teu ser. Pensemos um pouquinho a esse respeito. Quando eu quero alguma coisa, almejo alguma coisa, hoje, né, nos dias de hoje, um carro novo, né, uma igreja bonita, um trabalho que satisfaça aquilo que eu saiba fazer, né? Coisas assim, esses pedidos. Muitas vezes esses pedidos podem ser pedidos nossos. Eu digo egocêntricos, não é egocêntrico, mas aquilo que eu imagino ser bom para mim, aquilo que eu quero, né? Isso não vai ser concedido, porque a palavra de Deus diz que aqueles desejos que Deus já implantou no coração. Então, se Deus colocar alguma coisa no coração, no nosso coração, que é algo que vem dele, e se nós o pedirmos, Deus irá atender este pedido. Se realmente você receber um carro, é aquilo que Deus quer para o propósito dele, ele vai conceder. Deus vai dar. Mas Deus não é um Deus que vai satisfazer as nossas vontades. Porque Gálatas 2:20 diz, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a gente já não vive mais essa vida que a gente vive na carne para nossos desejos, a gente vive ela para glorificar ao Senhor. Então essa é a intenção que nós vemos aqui. Se nós pedirmos no nome dele, ele concederá. Uma explicação um pouquinho mais extensa, mas prática, e isso é importante para nós. E quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos isso. Amém? Salmo 119, 17 e 32. Sê generoso com o teu servo para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o despreza, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta-se de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Provérbios 15, 31, 32. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Aí, terminamos a nossa leitura da Palavra de Deus de dia 144. Fico feliz que você está conosco. Vamos engajar. Assine o canal, ative o sininho para não perder os vídeos, dá um like para o YouTube entender que isso daqui é bom, é relevante, é importante para a plataforma e para as pessoas. E também compartilhe com os seus amigos, familiares, para que eles também façam parte dessa jornada tão importante da leitura. Eu sei que é uma dedicação que você tem que fazer. E eu falo, não precisa ser aqui. Pode fazer onde você quiser, mas aqui eu chamo para uma jornada pessoal, junto comigo, de leitura da Palavra de Deus em um ano. Ok? Deus abençoe você, o seu dia, e eu espero você para a leitura do dia de amanhã.